Bom dia, gente. Patrícia Valuta, psicóloga, começando aqui a voz da mulher, né, dessa semana. E essa semana nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, desculpa, que pra gente, né, da área da saúde, depois eu vou apresentar a Gia, ela é psicóloga também, é um mês muito importante, porque ele é um mês de prevenção ao suicídio, tá? Então, estamos começando aí o nosso quadro, A Voz da Mulher, e hoje nós vamos falar um pouquinho de como perceber isso, tanto em crianças, em adolescentes, em adultos, quais são os números atuais, como a gente tem lidado com isso. Mas primeiro deixa eu apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, a Gisele Medeiros. Ela é psicóloga, né? Professora também universitária e no Senac, e faz um trabalho com adolescentes muito legal no consultório e também faz um trabalho de orientação vocacional, né, Gi? Isso. Então ela tem um grande contato com esse público jovem, por isso que eu quis trazer ela, porque a gente sabe que isso acontece em todas as idades, né? A gente vê princípio de depressão em criança, enfim, sintomas depressivos, vamos colocar assim, né? Princípio de depressão é muito forte. E a gente vê muito isso, principalmente nesses adolescentes que passaram uma pandemia fechado, né, Gi? Uhum. E que, por exemplo, na fase de paquerar, na fase de começar alguma coisa, estavam isolados, entre aspas, porque a gente tem, claro, a história da internet. Mas foi mais ou menos por isso que eu convidei a gente também deve ter um conhecimento disso. Então, gente, eu vou só começar definindo para vocês o que é o suicídio, né, segundo a psicologia, e depois definindo o que é crise, o que eu acho importante, porque as pessoas falam assim, todo mundo que tenta o suicídio é depressivo? Não necessariamente. Eu estudei suicídio, gente, assim, estudar a fundo alguns anos atrás, foi no meu TCC, depois eu tenho reestudado, mas enfim, o que eu cheguei à conclusão lá com o estudo quantitativo? Só falar da definição do suicídio primeiro. Ela surge de um fator desencadeante, seja ele interno ou externo, psicológico ou de saúde. E aparece interligada a fatores indiretos ou secundários, como características culturais, sociais ao que o indivíduo pertence, sua religião, suas crenças, seus valores, sua moral, suporte familiar que o indivíduo tem. E se a gente pensar hoje, gente, também ligado à questão da internet, né? O que a internet vende aí de mundo perfeito, eu não vou falar de rede social em específico, mas olhar para a perfeição e olhar para mim e saber que eu não sou imperfeito já gera alguns sintomas, tá? E aí eu quero trazer também a definição de crise, porque ele fala que é uma inabilidade individual de resolver problemas associado a um estado de desequilíbrio emocional, geralmente proporcionado por grandes mudanças. Então, por exemplo, a pessoa precisa, quando a gente fala não conseguir lidar, perdi minha mãe, você está tudo bem. Uma pessoa que tem um vínculo extremo com a mãe, um filho, e essa mãe morre de acidente, e ele não tem mais ninguém na família. E aí o que ele faz? O que eu vou fazer da minha vida hoje? Ele se mata. Por quê? Porque ele passou por uma situação de crise que ele não tinha estrutura emocional para lidar com aquilo, tá? Por isso que a gente fala que a depressão, que o suicídio não está associado só à depressão. Eu acho que em adolescentes, vou citar um exemplo, acho que você pode me ajudar. A questão do não, da frustração, né? Por exemplo, com uma paquerinha, com um namoradinho. Como esse adolescente tem sido criado? Como ele tem lidado com frustração? Levar um não como né? Você tem isso? Você percebe isso já entre eles, na idade que eles estão? Como que é isso, Gi? Percebo, né? O meu trabalho é com adolescentes, assim, e eu tenho adolescentes que vêm para a orientação profissional muito angustiados, alguns já passaram por momentos de transtorno mesmo, né, psiquiátrico, né? Tem alguns até que eu fico até assustada, porque eles são muito jovens e já tomaram medicamentos, Chegam menores já medicados. Já com 14, 15 anos. E aí, alguns, quando vão para a escolha profissional, eles estão assim bastante angustiados, porque é a primeira vez que eles vão ter que decidir alguma coisa. Então, sempre alguém decidiu por eles, o pai, a mãe. Dependendo da classe social, a família tem condição, né, de dar um suporte financeiro. E aí, o adolescente ele fica ali, ele não desenvolveu essa habilidade. Porque sempre tinha alguém que fazia por ele, né? Isso começa lá na infância, e aí de repente o pai com a mãe fala assim, agora você vai decidir o que você vai fazer da sua vida.
E ele fala, mas eu não como sei, assim? né? Eu não sei nem quem eu sou, né? Porque se a gente pensar na adolescência, né, Gi? É um processo de criação de identidade. Você vai começar, de formação, né? Quem eu sou? Que Patrícia eu vou ser? Do que eu vou gostar, né? Então, eles estão começando, é o processo de autoconhecimento. Sim. Como que eu escolho uma profissão? E se a gente pensar numa família mais abastada, que deu toda a estrutura, às vezes é o que eu brinco, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. Pais em geral. Deixem seus filhos se frustrar, né, Gi? Eu acho que a frase é essa. Isso. Porque a frustração ensina. É ruim ver seu filho sofrer? Mas ele precisa sofrer, gente, para ele aprender. A frustração ensina, né? E aí, como ele passa por poucas, quando ele chega numa situação dessa, que se a gente pensar, é até uma situação boa, vamos racionalizar, né? Ele pode escolher o que ele quer fazer. Muita gente o pai impõe, ou muita gente não tem nem condição de poder estudar. Isso gera sintoma, gente. Olha o quanto isso é grave, olha a sociedade que a gente está vivendo. Então, acho que se a gente pensar, né, Gi, acho que desde lá de trás, sim, né? lá na infância. Sim, desde a infância. Tem que começar a ir trazendo a realidade para a vida dessa criança, né? A gente não deve fazer por eles o que eles podem fazer, né? A gente tem esse problema, a gente acaba assumindo algo que é deles, né? E aí a consequência também vai vir. Às vezes ele consegue sucesso e às vezes não, né? Então é importante, desde pequeno, ele entendendo que tem consequências. E fazer escolhas é isso, né? A gente tem certeza do que vai acontecer? Sempre? Não, a gente não tem. Então, a gente vai fazendo escolhas com aquilo que a gente acredita que possa acontecer, mas a gente aprende com as frustrações, com os nãos também, né? Não que, e aí, né, não que a gente tenha que ser a família punitiva, não é isso, né? Mas é deixar as coisas acontecerem, lógico, né? Eu vi que o meu filho vai se prejudicar com isso. Ele saber que ele tem ali o porto seguro, né? Sim. Aconteceu algo ruim, mas eu tô aqui para você. Mesmo quando você se frustrar, né? E aí 2 palavrinhas, né, Gi? Autonomia, eu acho que a gente tem que estimular desde pequeno. Porque muitas vezes que você vê, as crianças sofrem, porque quando elas estão sem os pais, eu percebo no meu mais novo, ficam perdidos, porque às vezes a autonomia é tão pouca para comportamentos já esperados para a idade que a criança fica perdida. Então, só aquilo ali, ela já fala, ai meu Deus, eu não consigo, eu não dou conta. Eu já escuto isso de crianças de 4, 5 anos. Então, acho que o princípio é autonomia. E aí, uma coisa que eu sempre bato e pego muito, vínculo, né? Estabeleça, faço, né, palestras em escolas, enfim. Vínculo com seus filhos, porque ele sabe que se ele se frustrar e for uma frustração grande, ele tem o porto seguro. Pai e mãe é porto seguro, né, Gi? Sim. Hoje os pais estão numa função... Claro, a gente protege porque ama, né? Quando a gente fala da proteção. Quem somos nós? Também somos pais, né? Mães e pais. Mas é isso, é ter o colo, não a superproteção, né? Sim. Ter o porto seguro, eu acho. Mostrar para eles que eles têm para onde voltar. Isso. Porque aí o risco, até pensando da tentativa de suicídio, de pensar em alguma coisa pior, droga, enfim, diminui drasticamente, né? Sim. E aí eu tenho uma publicação que eu vi esses dias que eu acho muito interessante, muito importante. Quando meu filho fizer alguma coisa ou ele vivenciar alguma coisa que não seja socialmente aceito, né? Sei lá, ele aprontou. Que ele venha me contar, não que ele tenha medo de me contar. Exato. Né? Porque eu acho que esse é o nosso papel, né? E aí a criança, o adolescente, ele tem que... você não vai apoiar, né? Ele fez alguma coisa errada. Você vai ensinar, mas que ele tenha você como referência, né? Falar, olha, eu vou contar isso para minha mãe. Isso que aconteceu. Né? E aí, que ele não tenha medo de contar para você, né? E aí eu acho que a gente entra com o consequenciar. Aí você, enquanto pai e mãe, vai decidir se você vai punir e como você vai punir. Quando a gente fala da punição, também não é bater, espancar. A punição, ela tá ligada àquela história, do que a criança gosta. O que eu posso fazer, tirar dele nesse momento, que ele sinta, que ele reflita. Primeiro, lá em casa, pelo menos, eu faço refletir. Fica aí no seu quarto, pessoal. Aí eu penso na punição, no castigo, enfim. E aí eu dou baseado naquilo que naquele momento ele gosta muito.
Por quê? Porque aí ele vai sentir que se ele fizer, ele perde. Né? Então, assim, tem isso também. Quando a gente fala de punição, as pessoas já pensam logo na violência, né? E não é isso, né? E não é só a violência física, né? Tem a violência verbal também, né? Exatamente. E aí a gente vem, quando a gente fala de suicídio, nós temos, né, como você falou, da internet, né? Cada vez mais as pessoas estão se exibindo, né? A vida particular não é mais particular, né? Ela se tornou pública. E o que você vê na internet são corpos perfeitos, vidas perfeitas, né? E padrões, né? E aí a gente quer se enquadrar nesses padrões. E o quanto que a adolescência já é uma fase ali que você está, né? Como você disse, eu estou buscando quem eu sou. A minha identidade. Imagina se você não está dentro do padrão que está sendo divulgado aí nas redes. Isso já gera uma inadequação, um sentimento ruim, né? Eu não pertenço não a esse pertenço. grupo. E aí a gente tem a questão do relacionamento em grupo, que é o bullying, né? Que os adolescentes, as crianças e adolescentes, onde elas convivem maior tempo em grupo. Nas escolas, né? E aí você não está no padrão, o que isso acaba acontecendo? Brincadeiras muito ruins e relacionadas ao corpo, a sua imagem, aquilo que você é. Ou até, eu já vi até a ideais nessa história de grupos, né? Elas nas escolas, eles formam panelinhas e se você não acredita naquilo que eles acreditam, você é excluído. Né? E quando você fala de padrão de beleza, por exemplo, sei lá, eu não sou tão novinha, mas não vamos pular essa parte de idade, mas na minha época a gente falava, por exemplo, de ser gordinho, de ser magrinho. Hoje elas já têm um padrão que é assim, a boca de não sei quem, né? O bumbum de não sei quem. Então montam-se pessoas na mídia e as meninas buscam o padrão da perfeição, não é questão de ser gordo ou magra. Eu brinco que o buraco é um pouco mais embaixo, né? E elas buscam por aquilo. Então, assim, se todas as amigas fazem, numa fase lá que já se pode, os pais deixam, e ela não, por exemplo, ela já é excluída. Isso é muito sério, né? Porque é um poder de escolha, né? Ela tem poder de escolha de falar, não quero fazer, ou quero fazer, sei lá, tatuagem, vamos dar um exemplo aí. Tatuagem, o que tá na moda agora? Colocar, injetar coisa no lábio. A harmonização. Né? Então, assim, não vou fazer, não quero. Ela pode ser excluída por isso. Acontece nas escolas. Eu vejo, né, nas escolas, mas elas são, e até por conta de que nem você falou, como do que tem ou não tem, né? O ter também hoje é muito valorizado, né? E às vezes o não ter vira uma frustração gigante, né? Isso. Então, como trabalhar o ter ou não ter? Mesmo que você tenha, o que você passa pro teu filho? Porque parece que não, mas ele se compara ao que você falou, gera aquele sentimento de angústia gigante. Eu vejo crianças falando de mochila, roupa de marca, como se fosse, nossa, estou passando fome. A descrição do adolescente, da criança, é como se ele estivesse passando uma necessidade. E ele está falando de uma mochila da marca X. Sim. Então, isso é muito sério, né? Isso também é criado na mídia, né? E a gente deixa os nossos filhos comprarem essas ideias, né? Sim. Entre aspas, né? A gente deixa entre aspas, né, Gi? E aí a gente vê adolescentes, né? Perdidos. Essa é a palavra. Tem muito adolescente, muito jovem perdido aí nas escolhas, na identificação, no que ele é, no que ele pode ser. Então, quando você falou, eu dou aula, né? Teve uma época que era modinha, não sei se ainda tá, mas aí acho que agora deu uma diminuída. As meninas todas cabelo aqui na cintura, liso, cabelo escuro, preto, com cropped, calça mais baixa. Calça largona. E assim, e aí parecia tudo igualzinha, sabe? Todas. E aí eu fico pensando, né? Todas são iguais mesmo? Não. Né? E por que as pessoas elas criam padrões e tem para pertencer ao grupo? Isso tem muito a ver com pertencimento. Né? Para eu ser aceita aqui, eu tenho que andar igual a todo mundo. Eu tenho que andar igual a todo mundo. E às vezes a gente acaba fazendo isso inconscientemente. Não é
Aí eu não fiz. Ou às vezes, nem, que nem você falou, não é nem conscientemente, para pertencer a um grupo, porque é ruim, que nem você falou. Imagina quantas horas o adolescente fica na escola. Você tá sozinho num canto, então às vezes você fala, você nem quer pôr aquela roupa, mas só eu vou ficar sozinho num canto? Sabe aquela coisa? Para poder pertencer, eu nem sei se é tão inconsciente, porque é isso, é horrível ficar, não é? Pensa. Quando você vê um adolescente isolado lá. É ruim, é muito ruim, né? E aí se a gente for pensar, né, nos padrões de comportamento, por exemplo, sei lá, acho que nem na minha época, um pouco antes tinha uma padronização, por exemplo, eu lembro na minha cidade, do uniforme, aquelas sainhas de barra, você é dessa época, Gi? Azul marinho, blusa Com branca, preguinha. isso. E aí tinha aqui todo mundo igual, e ninguém queria, porque era igual. Agora hoje que eles têm uma certa liberdade, os uniformes são coloridos, eles querem andar igual. Então, o quanto, se a gente pensar historicamente, as coisas vão mudando, mas ao mesmo tempo é sempre com a mesma função, para pertencer a um grupo, né? E o quanto isso gera angústia, não pertencer a nenhum grupo, né? Sim. Você tem dados você sabe, de adolescentes, de suicídio recentes? Eu dei uma olhada em geral aqui. De adolescentes em si, eu não vi nada. Olha, eu não tenho aqui para te falar agora, sim. Eu vou dar um panorama geral aqui do que eu achei do levantamento anuário de segurança pública do Fórum Brasileiro, que em 2002, gente, foram registrados 16.262 suicídios, enquanto em 2021 foram 14.475. Se a gente pensar em tudo que a gente viveu na pandemia, independente de ser adolescente ou adulto, são mais de 2.000 suicidas a mais, né? Isso, se a gente lembrar que, como é um dado da Secretaria de Segurança Pública, muitos casos não chegam a ser registrados porque as famílias não querem, enfim, é um momento doloroso. Eu já trabalhei com suicida, com sobrevivente, com a família, enfim. Então, tem muitos casos que ainda não estão incluídos aqui. Por quê? Porque as pessoas não querem, as famílias não querem. É uma dor muito grande, né? Porque gera culpa. Sim. E a culpa machuca. Então, assim, ainda esse número para mim ainda tá, não sei se está certo, tá? Isso aqui foi divulgado, gente, em julho de 2023, desse ano, então é dado recente. Mas se a gente pensar, esse número é muito maior. E um dado que eu achei curioso, que Minas Gerais é o segundo estado com maior taxa de suicídio, ficando apenas atrás de São Paulo. São Paulo ainda a gente contextualiza, se a gente pensar que é um estado de mais desenvolvimento, que nem você falou, competição, poder ter tudo, porque você vai para o Nordeste, a realidade é outra, né? Eles malemar conseguem comer e ter escola e água encanada, né? Então, eles não pensam em se matar porque para eles está tudo bom. É completamente diferente do nosso estado, se a gente pensar. Mas eu achei engraçado Minas ser o segundo estado também, não entendi o porquê. Mas só para a gente contextualizar. E se a gente pensar, Gi, quando você percebe lá um adolescente meio apresentando alguns sintomas, como que você faz? Como você faz esse acolhimento? Você direciona? Como é que funciona isso? A primeira coisa é se mostrar disponível, né? Então, eu percebi que você anda meio para baixo, ou você deu uma isolada, aconteceu alguma coisa, né? Então, a conversa, o diálogo aberto é muito importante. O acolhimento. O acolhimento. E ouvir. Sem julgar, né? Vamos ouvir. Ouvir primeiro o que esse adolescente tem para dizer, o que está acontecendo, por que ele... Porque, assim, às vezes a gente vai na reação, né? Então, se ele fala alguma coisa, você já em cima, já rebate, e aí ele corta ali o diálogo. Se ele percebeu que ali abriu um espaço para diálogo e você cortou, ou você deu alguma resposta que, né, interrompeu ali o raciocínio, a fala, ele não vai mais abrir, ele vai fechar mais, né? Mas aí eu acho que a gente tem que ter esse preparo mesmo nosso, né? Porque pode ser que você ouça coisas que você não vai gostar. Porque que a gente vai ter que dar conta também, emocionalmente pensando, Sim. né? Porque somos humanas, também temos filhos em casa e às vezes vamos imaginar coisas, né? E aí, dependendo se a adolescente, se a criança está num sofrimento psíquico, né? Ela vai buscar, aquilo que é ruim vai ter uma medida muito maior, né? Peso muito maior. Então, ela pode te culpar. Falar, eu tô assim porque você me maltrata.
E aí você fala, nossa, eu faço tudo por ela ou por ele. Por que ele... Não é verdade isso. E pode ser que não seja verdade mesmo, mas no sofrimento dele, isso é uma verdade para ele. Até né? por estar no processo de autoconhecimento, né, Gi? Isso. Então, como você falou, ele tem uma dor, mas ele não consegue identificar. Então, quem vai tentar resolver, ele ataca. Como se fosse uma defesa, é isso? Sim, né? E aí tem, quando a gente está em sofrimento, a nossa percepção negativa ela é aumentada, né? A gente dá um valor maior para aquilo se você tivesse emocionalmente bem, né? Então, esse primeiro momento pode ser que o adolescente ou a criança ela vai te atacar mesmo. Ela vai falar coisas que vão te ferir, né? Porque ela está ferida. E aí ela, para mostrar o que ela está sentindo, olha, é isso. E aí ela vai te atacar, pode ser. Então não corte esse momento aí de diálogo. E aí, olha, buscar alternativas, né? Como que eu posso ajudar o meu filho? Né? Olha, eu estou aqui à sua disposição. Eu acho que isso que você está vivendo deve estar te trazendo muita angústia, muito sofrimento. Deve estar difícil para você. Eu quero te ajudar, vamos junto? Ó, eu estou pensando em marcar um psicólogo ou buscar alguma ajuda. E assim, se você perceber que tem indícios, né? Ele está tendo pensamentos suicidas, ele está falando muito coisas relacionadas à morte, ao peso da vida. Ai, eu sou muito... eu sou um peso para vocês, seria melhor se eu fosse embora mesmo, vocês iam ter mais paz. Porque tem esse discurso, né? Tem. Proteger esse adolescente, né, tirando dele formas dele fazer isso, né? Então, por exemplo, não ter objetos cortantes que sejam de fácil acesso, medicamento, nada que possa sugerir que ele possa fazer alguma coisa, né? Posso voltar 2 passinhos só? O que eu percebo nessa meninada, assim, dos que eu convivo, né? Eles trazem algumas coisas de sentimentos. Claro que eles não sabem lidar com eles 9, 10, 11 anos, que eu escuto eles conversando. Ai, tia, não sei o quê, entre os amiguinhos lá. E já ali a gente tem uma conversa. Mas por que você está se sentindo assim? Ah, eu não sou bonito. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não dou conta disso. Começa ali, né? São sentimentos pequenos, de inferioridade, que se não tratados vão gerar essas falas maiores. Então, às vezes a gente fala da prevenção, a gente fica pensando assim, que nesse aí nós já estamos no extremo, né? Já temos as falas. Como que eu faço para não chegar nesse extremo? Eu acho que voltamos lá atrás, vínculo e observação, né, Gi? Porque quando a gente tem vínculo com os nossos filhos, ele vai se sentir à vontade para falar. Se não é dele falar, a gente tem mais que um, a gente sabe que nenhum é igual ao outro, você vai perceber, porque você está observando. Né? Porque eles alteram o comportamento, é que nem você falou, ele pode até não verbalizar, mas ele vai ficar mais bravo, ele vai brigar com o irmão, com a irmã, enfim. Então, ter é difícil, né? Essa sensibilidade. Porque hoje tem isso, todo mundo trabalha muito, todo mundo trabalha fora, enfim, as crianças passam muito tempo longe da gente e a gente acha que está tudo bem. Pode, gente, não estou condenando ninguém, eu também trabalho, hoje também trabalha, mas é o tempo de qualidade, né? A qualidade daquele tempinho, eu falo que a hora que eu pego na escola, um depois o outro, aqueles 40 minutos que é de nós 3, e aí um pergunta da demanda do outro, enfim, né? Tem as brigas, seus irmãos, enfim, mas você sabe tudo que acontece no dia do teu filho, né? Se você conhece ele, a hora que ele sobe no carro, acho que a hora, né? Sua filha sobe no carro, você olha para ela, você sabe se ela está bem ou não. Então, ter esse olhar, eu acho que é muito importante, que às vezes as pessoas acham que, não, agora vamos, né? A gente pensa sempre no extremo. Então, eu acho que o problema é lá na raiz, a gente tem que começar lá atrás, né? O que é ser pai e mãe? Por que eu escolhi ser mãe? O que eu quero passar? Quais são os valores? Né? Porque às vezes, por mais que a gente ensine, é o que você disse, tem o nosso valor, mas vai chegar uma idade que tem o valor do grupo, o valor da sociedade. Né? Eu brinco que quando a gente solta para o mundo, é 50%, né? Tem gente que fala assim, fiz minha parte, os outros 50% é do mundo. E aí? Né? Eu confesso, eu morro de medo dessa fase.
Eu tô longe mesmo, eu morro de medo, sabe, dele. Porque eu não sei o que ele vai aprender nos 50% do mundo se ele vai lidar com 50% que eu dei, né, enquanto mãe e enquanto pais, né. Então, acho que a gente tem que pensar em tudo isso, né. Sim. A gente, quanto pai e mãe, a gente fica muito receoso, né, Patrícia? Sim. Como que vai ser, né? E eu percebo assim, por exemplo, meu marido, ele fala, né? Eu quero que a minha filha seja forte emocionalmente. E para ela ser forte emocionalmente, ela vai ter que sofrer. Às vezes ele usa essa fala. Não necessariamente, né? A gente não precisa sofrer para ser forte. A gente pode ser forte sendo criado num ambiente onde a gente percebe, onde a gente tem vínculo, onde a gente tem bons exemplos. Eu acho que a palavra seria se frustrar, que nem que eu faço muito com o meu. Quando ele se frustra, ele vem, ele conta. Eu não resolvo, eu acolho. Isso. Porque eu percebo que ele ainda tem 9, né? As mães resolvem tudo. Eu vejo no grupo de mães, dá até briga, lá. Eu não resolvo, eu deixo, eu acolho, daí eu falo para ele, o que você acha disso? Não. Então, você que vai decidir como você vai agir. E aí eu ensino ele como lidar com a frustração. Mas ele, não eu. Porque o que você falou, não tem como a gente pôr numa bolha. É que nem o bullying. Na nossa época já tinha bullying, não tinha nome. Então sempre vai ter. Mas como ele ou ela, eles vão lidar com isso? De acordo com o que a gente passar para eles. Então ele fala, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falo, filho, defeito todo mundo tem. Um vai usar óculos, vai ser gordinho, vai ser alto, outro vai ser magro, outro vai ser bom de futebol, outro vai ser bom de basquete, e tá tudo bem. É só você tentar perceber que as coisas que você é bom e tá tudo certo. Ninguém é perfeito, eu brinco, que é muita pretensão nossa. Eu falo muito isso no consultório. Nem Jesus conseguiu, a gente acha que vai ser perfeito. Eu brinco com ele, falo, não. E aí faço brincadeiras, dou muito exemplo dos meus erros, porque eu percebo que eles têm, né, uma coisa do errar lá em casa. Do outro lado, né, tem uma coisa que não pode errar, não pode isso. Então eu erro, eu sou estabanada, eu já sou, mas eu faço muito na frente deles e brinco para eles perceberem que eles podem. Porque daí quando eles erram, eles sentem a vontade para falar. Até isso, né? Depende muito do clima que a gente cria, porque senão eles não falam, eles escondem. Isso. Eu lembro de mim, na minha infância, escondendo muita coisa, porque na minha casa a perfeição era uma coisa muito cobrada. Então eu escondia tudo, porque eu não podia errar nada. E aí, sei lá se de acordo com a minha história de vida, mas eu tento na minha casa fazer o contrário, deixar eles livres. Porque se errar, minha mãe também faz isso. Né? E às vezes, quando eu tô brava, e cobra ainda, eles dão uma risada, que nem. Outro dia tava lá, todo mundo que me conhece um pouquinho sabe das minhas inabilidades, inclusive Neto também, né, gravando programa, com as mídias sociais, com os computadores, essas coisas. E eu briguei com o notebook, eu tava fazendo um negócio muito sério, e eu perdi um documento. E eu gritava com o computador, falava, não acredito que eu fiz isso. E punha a mão assim no computador. Aí passou, calmei, respirei, meu filho ficou olhando assim pra minha cara. Falei, o que foi? Tô brava, perdi tudo que eu fiz. Aí passou alguns dias, ele fez alguma coisa e ele deu um chilique também. Deu um chilicão lá. Aí eu fui chamar a atenção dele e falou, mamãe, o dia que você errou o negócio no computador, você chilicou, porque eu não posso. Então é isso, entendeu? Vida real. Então a gente pode sim ter momento de estresse. A gente não pode sair quebrando tudo, mas pode. E vira e mexe, ele usa exemplos. Então eu falo que às vezes a gente cria, né, esse ambiente de abertura, ou não, né? Sim. Nós não somos perfeitos, né? E por que a gente quer que os nossos filhos sejam? Então. E, gente, assim, eu sei que já deu nosso tempo, Neto, mas uma coisa muito importante pra gente falar aqui, não saindo um pouco do contexto, mas assim, como eu trabalhei com sobreviventes, né, a suicídio, por isso que a gente falou muito, pegou muito no pé das famílias, porque para quem fica, assim, se a pessoa morre, para quem fica a dor é muito grande, porque passa-se a vida procurando um culpado. E a gente sabe que o suicídio não tem um motivo único, né? Nós falamos muito disso. E quando tem o sobrevivente, ele vai carregar aquela marca para o resto da vida dele. E ele vai ser julgado por isso para o resto da vida dele. A sociedade não tem maturidade para lidar com isso. Infelizmente. As pessoas não veem como... Porque, na realidade, é um pedido de socorro, né? Quando ele tenta de maneira leve, você já deve ter visto em adolescentes os cortes leves, olhem para mim, é um sinal de alerta, né? Eu vejo muito aquela história. Primeiro começa a cortar aqui. Tem uns sinais já, né? No hospital a gente já sabia quando era
sinal só que assim, é o que a gente fala, fique atento. Não é porque fez só um risquinho que não vai tentar, tá? Então, ele só ameaça e não faz. Isso não existe, tá? Eu trabalhei mais de 5 anos dentro do hospital e sim, um que corta o pulso, ele pode sim se enforcar e morrer. Eu vi de N maneiras, são coisas horríveis, enfim, nem quero entrar nos detalhes, as pessoas se matando, mas não entre nessa história de que ele só ameaça, é só para chamar atenção. Se ele está chamando a atenção, se questione por que ele está chamando a atenção. Uhum. O que você acha, Gi? Exatamente isso. Eu vi uma campanha, chama Faísca, né? Uma faísca de fogo pode gerar um incêndio ou pode gerar um calor, né? E para a pessoa que ela está em sofrimento ou ela está pensando nisso, uma palavra pode ser o gatilho, pode ser a faísca, né? Ótimo, Então, eu adorei a fala. E pode ser uma palavra também pode ser uma faísca de libertação, né? Eu tô aqui, né? Pega aqui na minha mão. Então, que a gente consiga ser como essa faísca. Não tem os dois lados, né? Pode gerar um incêndio ou pode gerar o calor. Que a gente consiga gerar calor para as pessoas que nos procuram, né? Que a nossa palavra, o nosso acolhimento, ele seja libertador, né? E se você, né, se sentir, eu não tenho habilidade para isso, eu não sei lidar com isso, porque é pesado mesmo, né? Alguém vir falar alguma coisa para você que você fala, nossa, mas a pessoa tem tudo, não consigo imaginar que ela está pensando isso. É dela, não é nosso, né? Você também pode buscar uma ajuda ou encaminhar essa pessoa, né? Exato, porque às vezes não é a gente que vai resolver, nem a gente enquanto terapeuta, né? Uhum. Às vezes, por exemplo, você precisa chamar esses pais, para orientar esses pais, para saber como eles estão, o que está acontecendo na vida deles, né? Porque também a criança não chega ali por nada, né? Então é bem isso, mas é estar atento aos sinais, porque hoje que as pessoas, não sei, para mim depois da pandemia melhorou muito a história da empatia, né? Mas nem em todo lugar, né? Uhum. Então, a gente nunca está atento. E é o que você falou, às vezes o suicídio está do teu lado. Você não sabe nem o que ele sente. Então, assim, acho que o Setembro Amarelo, se a gente pensar, né, para encerrar, ele vem com esse intuito. Observe quem está do teu lado, observe seu amigo de trabalho, que nem você. Eu tenho que ter certeza que você observa seus alunos, você é excelente no que você faz. Mas a gente observar as pessoas que estão à nossa volta. Porque, às vezes, a pessoa que vai cometer o suicídio, ela está do seu lado. E você não sabe. Você não sabe nada da vida dela. Então, eu acho que o mês vem com essa intenção, né? De se permita conhecer mais as pessoas, se permita saber o que elas sentem, o que elas pensam, né? Sim. E aí eu queria que você repetisse essa história da faísca aí, que eu achei o máximo, que depois nós vamos até postar uma frase. Só pra gente encerrar. Então, eu até mando para você, é da campanha do Setembro Amarelo mesmo. Que legal, gostei. Que uma faísca de fogo, né, ela pode gerar um incêndio, se ela for jogada num ambiente muito seco, ou num ambiente que tá faltando calor, ela pode gerar esse calor, né? Então, essa faísca pode ser palavras, coisas que a gente faz, pequenas atitudes, que né, a gente tem, né? no nosso dia a dia. Que a gente consiga, né, ser a faísca do calor e não do incêndio, não da coisa ruim, né? Que a gente consiga trazer para a luz, né, aquela pessoa que ela não está vendo, né? Perdida, né? Que ela está totalmente no escuro, né? Gi, quero agradecer o convite, você ter aceito o convite, você está aqui muito comigo. Obrigada, eu que agradeço. A Gi tem muito conhecimento do que ela faz, gosto muito do trabalho dela. Se você quiser, você quer passar, né, as suas redes sociais dela. Então tá ali, Gisele Medeiros. Ela é psicóloga, clínica também, tá, gente? Uhum. Né, Gi? Clínica e... Eu sou orientadora profissional também, trabalho com adolescentes que estão aí buscando... vão fazer vestibular, vão buscar uma profissão. Então, eu trabalho muito essa questão da profissão, né, orientação profissional, para jovens, né, ou adultos que estão em transição de carreira também eu faço. E faço o acompanhamento depois da orientação profissional, ela tem um prazo, né? Ela tem várias sessões, é um programa, né?
E aí, depois que acaba, para a gente, até esse adolescente prestar o vestibular, e a gente faz um acompanhamento mensal também, né? Que é o acompanhamento Legal. psicológico ao vestibulando, né? Para ele também, ele já sabe o que ele quer, mas e aí? Como que ele vai Lidar com tudo isso. Né? Porque a ansiedade, a cobrança ainda continua para passar. Agora, eu já sei o que eu quero, e agora eu quero passar. Como que eu faço? Se organizar nos estudos E tudo isso. É. E aí, quero falar um pouquinho do meu trabalho também, né? O Neto vai colocar aí as redes sociais. Gente, eu sou psicóloga clínica, sou palestrante, trabalho com mentoria de mulheres, também atendo homens, enfim, mas meu foco são mulheres. E o que eu queria deixar registrado aqui, na semana que vem, vamos lá, deixar cronograma para o povo entender. Toda quarta-feira a gente está aqui, né? Na tribuna, no Farol, com a voz da mulher, sempre com temas ligados à saúde mental principalmente ao empreendedorismo. Vocês vão ver que vai ter muita coisa de empreendedorismo, tá? E semana que vem, na segunda-feira, eu vou estar dando uma palestra na Santa Luzia para mulheres, lá da Pastoral, falando um pouquinho da importância das emoções. E quem entrar no meu Instagram agora vai ver que a gente vai começar um curso agora em outubro, falando aí do lado do empreendedorismo, sobre finanças, gente. Porque a gente entende, quando as mulheres começam a empreender, a gente precisa se organizar. E aí eu e uma analista financeira, Giovana Nogueira, montamos esse curso de 3 dias que vai ser bem legal. Tá num preço bem acessível, até dia 25 tem um valor legal. Então tá lá no meu Instagram, Poderosamente, desenvolvendo seu potencial financeiro, tá? Então nós vamos falar, eu enquanto terapeuta vou falar das questões emocionais e da crença e da desconstrução de crença em relação ao dinheiro, e Giovana vai falar da questão do planejamento, de investimentos, de como usar cartão de crédito, enfim. Dar uma estruturada na nossa vida financeira, tá? Esse curso vai começar a partir do dia 9 de outubro, de 9 a 11, são 3 dias de curso de 2 horas. Então, quem quiser, me procura, me chama e a gente vai conversando, tá bom? E semana que vem nós vamos estar aqui de novo, e aí eu quero trazer uma mãe para conversar um pouco sobre como ser mãe e ter saúde mental, tá? Uma mãe aí que me acompanha também. Obrigada de novo, Gi. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.